Espírito Santo o auxílio necessário para que hoje compreendamos essa palavra e sejamos por ela transformados. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, caminhamos com Jesus e por Ele somos conduzidos a uma experiência nova na relação com Deus. Jesus inaugura uma nova compreensão de Deus. Jesus tira o véu que cobria e dificultava-nos compreender, afinal de contas, quem é Deus. Como viver esta vida neste mundo com tantas realidades, conflitos, tensões, e como viver o seguimento de Jesus e uma relação com Deus que possa nos distinguir e tornar-nos mais ainda fonte de esperança para o mundo. O tema desafiador da vida num confronto de um mundo que impõe sobre nós uma cultura de medo. Jesus caminha com os apóstolos ao longo do capítulo 8 e 9 de Mateus, realiza uma série de milagres de ensinos. O desfecho é que no capítulo 10, ele enfrenta uma rejeição dura. Tome aí o seu texto, no folheto número 10, Mateus capítulo 10, versículo 26 a 33. Tomemos. Naquele tempo disse Jesus a seus apóstolos, leiam. Não tenhais medo dos homens, Pois nada há de ser encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido, que não seja conhecido. o que vos digo na escuridão, Dizei-o à luz do dia, o que escutais ao pé do ouvido. proclamai-o sobre os telhados. Pronto, a primeira coisa é que aconteceram uma série de fatos que fazem a gente escutar Jesus dar um comando novo. Há poucos dias nós escutávamos Jesus dizendo: ide primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Não entreis no povoado dos pagãos e dos samaritanos, lembra? Em vosso caminho anunciai o reino dos céus está próximo. Hoje Jesus dá um comando diferente. Ele disse que era para ir primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora ele manda subir o telhado e gritar para quem passar. Agora há uma abertura de perspectiva, um horizonte novo de compreensão. É para todo mundo esse anúncio. A partir de agora é para gritar na luz do dia, é para ser revelado, é para ser conhecido, é para ser proclamado sobre os telhados. O que é isso que Jesus diz: não tenhais medo? No capítulo 10, antes desse texto aqui, no versículo 9, Jesus envia os apóstolos e diz: não leveis convosco nem ouro nem prata. Não coloquem a confiança no dinheiro que arrecadar. No versículo 16, Jesus diz: eu vos envio como cordeiros em meio aos lobos. No versículo 18 diz: por minha causa sereis levados diante de reis e governadores. Sereis perseguidos até mesmo na família. O pai odiará o filho odiará o pai, a mãe a filha. E no versículo 22, um pouquinho antes desse que nós acabamos de ler, Jesus diz assim, uma sentença dura, quase cruenta: sereis odiados por todos.
todos, por causa do meu nome. Pronto. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Isso significa que os discípulos que seguem Jesus não pertencem a uma casta, a uma elite de gente privilegiada que não enfrenta problema no mundo. Primeira coisa que tem que sair da mente é a ideia que se seguir Jesus vai ficar sem dificuldades e sem problemas. Primeira coisa. O que distingue o cristão não é o fato de seguir e servir a Deus e ter o privilégio de viver uma vida porque segue a Deus, não tem problema. O que distingue o cristão é que ele tem problema igual todo mundo, mas os problemas não dominam a vida do cristão e não tornam o cristão, a cristã, um escravo do medo. Essa é a novidade. Repito, o que distingue o cristão do resto do mundo é que o cristão tem problema, dificuldade igual todo mundo, mas o cristão não é uma pessoa que se permite ser guiado pelo medo dos problemas, dos confrontos, dos desgastes. Esta é a novidade do Evangelho. Sereis odiados por todos, e esta novidade impõe para nós uma coragem ousada. Esse ódio vai levar a uma perseguição e vai levar até a morte, como Jesus morreu, e os apóstolos todos tiveram morte de mártir. Olha o que ele diz, vamos lá? Versículo 28. Não tenhais medo, pela segunda vez ele diz. Leia, daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Pronto, olha, o que vocês vão mirar é um horizonte de comunicação da fé e da experiência de Deus, em que vocês vão cuidar de uma coisa: vocês vão ter problemas, vocês vão correr o risco de perder a vida, por causa do meu nome. E perdendo a vida, não se desesperem por perder a vida, mas cuidem por não perder a alma e o corpo no inferno. A vida eu tomo conta, a alma eu tomo conta, mas a forma de vocês de enfrentarem os problemas é que distinguirá vocês do resto. Nós pensamos e nós queremos uma religião que dê para a gente uma segurança falsa, que Jesus nunca propôs. Nós pensamos e desejamos uma religião que dê para a gente um estado desculpe a expressão, de alienação, em que a gente não enxerga os problemas. E não é isso que Jesus propõe. Um bando de alienados que não enxerga as contradições, as ambiguidades do mundo, os conflitos, os erros próprios e dos outros. O que Jesus propõe é: não tenham medo e não percam o que vocês têm de mais sagrado, a alma e o corpo. Existe um movimento herdado de uma visão da cultura grega que faz uma leitura espiritual de oposição entre alma e corpo. O próprio apóstolo Paulo desenvolve uma longa teologia acerca do espírito e do corpo, comparando o espírito com o corpo ou a carne como o domínio da lei, e diz que o espírito é que conta. Mas nós precisamos hoje, como Bento XVI fala, nós temos hoje condições de entender uma compreensão do homem e da mulher, uma visão da antropologia cristã. O que é a pessoa humana segundo o conjunto desses 2.000, quase 4.000 anos do início da revelação bíblica? Que visão de pessoa humana brota? Daqui um pouco a gente volta a isso com Bento XVI.
O que nós não podemos é entrar numa experiência de vida e confundir a nossa vida com os anseios e as expectativas que Jesus não propõe. Nós vivemos num mundo que tem realidade que impõe sobre nós a possibilidade do medo. Jesus não promete que seguindo-o nós não teremos problemas. Jesus promete que teremos problemas, mas os problemas não devem impor sobre nós uma cultura de cristãos medrosos. Olha o que ele diz, olha a poesia. Ele agora chama a gente para passear na natureza e olhar a criação. Versículo 29. As crianças que no tempo de Jesus faziam arapuca e armadilhas para prender passarinhos e vender passarinhos no mercado para comer. Pardais. E Jesus fala da relação das crianças fazendo arapuca para pegar passarinho para vender no mercado, numa cultura de fome, e que tanto a criança apanhando passarinho, os passarinhos que morrem, nada foge do plano de Deus. Olha que bonito, vamos ver? Versículo 29, não se vendem 2 pardais por algumas moedas? Vai. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Continua. Não tenhais medo. Brada. Vós valeis mais do que muitos pardais. Vós valeis mais do que? Muitos pardais. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? Os textos originais do Evangelho não se vendem 2 pardais por um asse, que é a menor moeda do Império Romano. Assim, 1 centavo seria hoje. Jesus diz assim: olha, não tenham medo. Um pardal caindo numa armadilha para ser vendido no mercado, ou as preocupações, os enfrentamentos da vida de vocês e o cabelo caindo, não tem um fio de cabelo da cabeça que cai sem o pai acompanhar. E o pardal não cai na arapuca sem o pai acompanhar. Vamos rir um pouco. Uma vez eu preguei sobre isso, aí o pai estava com a criança no banco, o menininho olhou para a cabeça do pai. O pai tinha pouco cabelo, bem menos do que o meu. Aí terminou a missa lá na porta, o menininho falou assim: Deus está vigiando o meu pai, né, padre? Porque olha como é que ele está, já está todo careca. E o senhor está indo também, viu? Pronto. É assim, é o olhar de uma criança para o pai e para o padre, dizendo as preocupações, o estresse, e a biologia também ajuda a gente perder cabelo. O mais importante é a gente não colocar as perdas no centro da nossa vida. Seja de um fio de cabelo, seja do pardal, que era lanche meu, mas que uma criança pegou na arapuca, seja da vida. Não ponha a perda no centro da sua vida. Não faça da perda e do medo das perdas um comando para a sua vida. Não permita que você seja regulado pelo que você perde. Ao perder tudo, levante o olhar para aquele que é Senhor de tudo, o Pai, porque nada se perde sem o consentimento dele. Essa autoridade do Pai sobre a realidade criada é este olhar para o Pai e o senhorio do Pai que vai ativar em nós uma chave de confiança. Irmã, irmão, nós vivemos uma cultura do medo.
Nós vivemos uma sociedade fortemente marcada pelo medo. A nossa sociedade é, na verdade, uma indústria do medo. Na política, na economia, na cultura, o medo é o elemento regulador. No mercado, os mercados do mundo, a economia, as relações internacionais dos países são todos regulados pelas ameaças mútuas e pela indústria do medo. Se você não pagar isso, nós não vendemos aquilo. Esta relação de ameaça que cria uma cultura de medo, por vezes transformou a gente, e agora vou entrar num tema espinhoso. Transformou-nos não só numa cultura de política, economia, mercado do medo, mas também numa religião do medo. O medo se tornou o principal produto para ser a ferramenta de manipulação das religiões e das igrejas. Nós, pregadores, desenvolvemos uma habilidade enorme por passar medo. E às vezes passamos tanto medo que as pessoas saem da igreja tanto com medo de Deus quanto com medo do capeta. Na mesma medida. Tem medo do mal, tem medo da tentação, tem medo do erro, porque se isso acontecer, eu tenho medo de Deus castigar e mandar desgraça. É o mesmo medo. E aí a gente cria uma indústria do medo para, no fundo, gerar culpa, gerar insegurança e pôr todo mundo com cabresto para o puxar pelas rédeas e arrancar o que quiser. De preferência, a lã, o couro, a carne, o leite, a vida. Então, essa indústria do medo na religião, ela tem uma finalidade: transformar o rebanho em moeda de enriquecimento dos pregadores. E é preciso uma coragem profética para do banco, escutar o pregador e dizer: não vou sair da igreja com medo não, padre. Pastor, você pode falar o que quiser, mas medo você não imporá sobre mim. Amém? Brada uma salva de palmas para ele. Brada. Brada. Ó, a crise do medo fez também nós pregadores sermos incutidores de medo. E dois movimentos predominam dentro da Igreja Católica hoje: superar o medo por um rigor doutrinal e catequético. Um rigor, o rigorismo da norma e da regra. Um outro movimento é que a pregação do Evangelho virou estímulos emocionais. Nós, pregadores, viramos coach das emoções baratas. Então pregamos para fazer arrepiar e emocionar. Se arrepiou e emocionou e fez chorar, esse pregador é bom. Nem um estímulo às emoções, porque é baratear demais o Evangelho, e menos ainda um rigor doutrinal, como se a forma de viver norma religiosa salvasse. Nós precisamos de uma experiência muito mais elevada, a experiência da graça e do amor que supera o medo. É mais fácil passar medo, é mais fácil ser encabrestado pelo medo. Dá muito mais trabalho ser livre. Para superar essa indústria do medo, a teologia paulina da segunda leitura é o melhor texto. Pegue lá comigo. O final da segunda leitura, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 14 e 15. Olha o que diz o texto. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão.
o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Olha o que vem, versículo 15, leiam. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. não, a falta de Adão é grande. O pecado reinou no mundo, o pecado é grave, é grande. A morte reinou, a morte é violenta, ela tem um poder grande. Mas isso não quer dizer que a graça é comparável à falta de Adão. Não! Não saia pensando que a nossa falta se compara à graça. A graça tem medida infinitamente maior. Olha só, olha que coisa impressionante. Leia. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte. Brada, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. O pecado é grande, a morte é grande, o medo é grande, mas de modo bem superior, o dom gratuito concedido através de Jesus foi derramado em abundância. A graça foi derramada em abundância. Sejamos mulheres e homens da abundância da graça derramada. Não ter medo, porque o dom gratuito do amor, da graça, foi derramado de forma abundante. Aqui não cabe a religião da alienação que não enxerga os problemas. Você vai sair daqui da igreja hoje, vai voltar para o batente na sua família, no mundo do trabalho, e a indústria do medo continuará acontecendo. E você enfrentará os medos, dizendo: o dom gratuito, a graça foi derramada de forma infinitamente superior, e eu não terei medo. Amém! Brada! Grita! Brada! Eu sei que é estranho, e para mim também é estranho, dizer para você: não se permita sair da igreja dominado por aquilo que também eu prego e impõe a você medo. De certa forma eu estou dizendo a você, dando a você um antídoto, quase como uma serpente que morde, do veneno dela faz um antídoto, não é? Estou dizendo a você: olha, aquilo que por falha minha impor a você medo, use a mesma pregação para te curar. Amém? Este remédio vai fazer você curar uma visão distorcida do seu corpo, da sua alma e da sua vida. Não saia da igreja pensando que o seu corpo é a miséria, é a visão de que a carne não presta. Bento XVI, numa teologia maravilhosa sobre o domingo, no livro de coletânea dele sobre a liturgia, ele diz assim, olha só: o terceiro dia da ressurreição corresponde ao sétimo dia da criação, em que Deus viu que tudo era bom e descansou. A ressurreição é a expressão da aliança definitiva, a real entrada de Deus na história. O domingo, o dia do Senhor, em que nós celebramos a Santa Missa, a Eucaristia, em que recordamos o sacrifício de Cristo na cruz e a sua gloriosa ressurreição, é a real entrada de Deus na história.
do Deus que, aqui, no meio do nosso mundo, se deixa aproximar fisicamente, torna-se um Deus que se toca, como dir-se-ia hoje. Ressurreição, portanto, significa que Deus conservou seu poder na história, que Ele não cedeu às leis da natureza. Ressurreição significa que Ele não se tornou impotente no mundo da matéria e da vida condicionada pela matéria. Ressurreição significa que a lei de todas as leis, a lei universal da morte, não é, no entanto, o último poder do mundo e a sua última palavra. O último é e permanece aquele que é também o primeiro, o poder de Deus que cria e redime. Olha o que vem. Portanto, o terceiro dia, o dia da ressurreição, faz-nos entender uma compreensão nova de justiça. A justiça restabeleceu a legalidade violada pelo pecado. A justiça da cruz. Justiça não somente para os vivos ou para as gerações futuras que serão abençoadas por aqueles que seguem o Senhor, ainda incerta, mas justiça para além da morte, justiça para o morto que ressuscitou ao terceiro dia, mas também justiça para os mortos, pois nele todos reviverão. O terceiro dia é a teofania, portanto, aconteceu no fato de que um retornou da morte, ou melhor, Jesus atravessou e superou a morte. Aconteceu pelo fato de que também o corpo foi acolhido na eternidade. Para aqueles que dizem que tem que salvar só a alma e não deve cuidar do corpo e da criação de Deus, Bento XVI. A ressurreição aconteceu pelo fato de que também o corpo foi acolhido na eternidade. Também esse demonstrou-se capaz, o corpo demonstrou-se capaz de eternidade. O corpo meu e seu demonstrou-se capaz de Deus. O morrer de Jesus não foi um retornar daquele modo de um que vivia e que voltou a viver novamente. Não, é um eterno viver no corpo. O próprio desespero em relação ao poder de Deus foi realmente vencido pela ressurreição de Jesus. Portanto, a ressurreição de Jesus do corpo cura aquela visão errada de que Deus quer e o que conta é só a alma. Não, conta o homem e a mulher inteiro, corpo, alma, espírito. Conta não só isso, conta a criação inteira, porque no sétimo dia Deus viu que tudo era bom e descansou. Pode dar uma salva de palmas e bradar, brada, brada, Então, minha gente, esse é o ponto de estrangulamento. Ressurreição significa que Deus diz o seu sim a tudo o que Ele fez e tem condições de fazê-lo. Na ressurreição, Deus leva a cumprimento a aprovação pronunciada no sétimo dia. E Deus viu que tudo era bom. O pecado do homem, de fato, tentou fazer passar Deus por um mentiroso. Presta atenção no que eu estou lendo.
O pecado do homem de fato tentou fazer passar Deus por um mentiroso. O pecado declarou que a criação não era de fato boa. O pecado tentou dizer que esta criação, em última análise, era boa somente para morrer, tem que acabar, isso aqui não presta. A ressurreição significa que Deus, passando através das distorções do pecado e mostrando-se mais poderoso do que este, diz definitivamente: tudo é bom. Deus pronuncia o seu definitivo bom sobre a criação, sobre o corpo, sobre a alma, acolhendo-a em si e transformando-a assim para além de toda caducidade na realidade permanente. A este ponto cabe dizer que domingo é dia da Eucaristia, dia do corpo restaurado recebendo o corpo e sangue do Senhor, e domingo é dia do descanso também da criação. Então, para aqueles que têm uma visão polarizada, ideológica, que acha que as ideologias vão salvar o cristianismo, a ideologia de direita fala que a igreja não pode tratar de temas da existência, que falar de problema da existência, de fome, de sofrimento, de preservar a natureza, é discurso marxista da teologia da libertação. A direita fala isso. A esquerda diz que alma, espírito, vida eterna é alienação que tem que transformar a realidade aqui. As duas estão equivocadas. As duas estão intimamente equivocadas no mesmo ponto, porque não entendem Deus de forma total, como a teologia entende. Tantos que compreendem a fé a partir do enfoque só a alma ou só a vida, a matéria, os dois estão equivocados. E Deus é Deus do tudo e do todo, porque tudo que Ele faz é bom. E você é bom, você é boa, você é um bem de Deus. Seu corpo é templo de Deus, é santuário de Deus. Ame-se, cuide-se, preserve-se. Apresente-se diante de Deus como templo vivo de um Deus que habita-te, porque Ele viu que você e em você tudo é bom. E se houver ranhuras de pecado, de modo abundante, Ele pode dizer ao pecado que você praticou que a graça dele é sempre maior que seu pecado e é derramada em você abundantemente. E o pecado nunca terá poder para fazer você uma escrava, um escravo do medo. Nem o capeta, nem a morte, nem o pecado, nem uma pregação que mete medo terão domínio sobre você, senão unicamente a graça salvadora do Senhor. Amém! Brada! 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 Ora, reage, por favor, rompa essa visão distorcida, rompa essa visão pela metade e alcance uma compreensão plena de quem é você, de quem é Deus, de quem é a criação inteira, que você vai cuidar de você e dos outros e da criação com um zelo esmerado. E vai dizer como Deus, o tempo inteiro, sem medo, enfrentando as maiores e mais difíceis tribulações, você vai repetir agradecido, não temerei. Deus é bom, sou fruto da mão dEle, e é Ele que conduz tudo. E até os meus inimigos que me fazem sofrer, Jesus inaugurou uma forma nova de relacionar com Ele. Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Jesus transforma você
não uma pessoa que não tem inimigo, não uma pessoa que não tem quem te persegue, mas Jesus transforma você uma intercessora, um intercessor daqueles que te fazem sofrer. É pouco? Imagine. Ao invés de dizer assim, para quem pensa diferente de mim, Deus manda uma praga sobre ele, elimina, você dirá, Senhor, ame-o como o Senhor me ama. Senhor, cuide dele do jeito que o Senhor cuida de mim. Senhor, que ele, ela, aquele que me aborrece e me faz sofrer, que ele alcance a graça, que ela alcance a graça de experimentar o amor com que o Senhor me ama. E um dia possa dizer, como eu posso dizer para o Senhor, tudo é bom, porque tudo provém do Senhor. Aleluia! Aleluia! Incline a sua cabeça. Estabeleça um diálogo profundo com você, com a realidade mais profunda do que você é. Olhe para você e diga como Deus, como Jesus, não tenha medo. Olhe para você e diga como Deus falou, tudo em mim é bom, porque tudo em mim é de Deus, é para Deus e é conduzido por Deus. Olhe para você e ponha você, suas tribulações, seus medos nas mãos de Deus. Não tema. Fale com Ele, reze, e Ele dará a você uma consolação infinitamente mais poderosa do que os medos, do que a força do pecado. Reze. Hoje o céu se abre para sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar no ser, fluir em mim. Espírito Santo, com teu poder tocar no ser, fluir em mim. Entregue a Jesus, aos pés da cruz de Jesus, os seus medos, os seus sentimentos que se tornaram consequências de tanto medo, culpa, ressentimento. Entregue os seus medos e as feridas que os medos impuseram sobre você, as feridas emocionais, psicológicas, espirituais, morais. Entregue essas feridas que os medos cavaram em você. Entregue as feridas também do seu corpo, que impõe sobre você mais medo ainda. Entregue os medos da sua casa, os medos que povoam a sua família, de tribulações, provações, privações,
da dignidade da vida. Entregue os medos da humanidade, de cada mãe, de cada pai, de família. Os medos de não darem conta de sustentar a família, de não ter futuro a vida dos filhos. Põe todo o medo ao pé da cruz de Jesus. Canta. Espírito Santo, Com teu poder, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Canta, igreja. Vem, vem, Espírito Santo, de pé, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Estenda uma mão para a cruz, põe a outra mão no seu coração, inclina a sua cabeça, faça uma oração agradecendo a Jesus, que é a sua cura, que é a cura dos seus medos, de todos os medos. Agradeça por ser mulher, homem do Senhor, sem medo, mas tomado de confiança, de intimidade confiante com Ele. Eu também quero me derramar. Canta. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Solta a voz. Vem, Espírito Santo, Com teu poder, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Ó, dirija quem está do seu lado, olhe nos olhos e diga: não tenha medo, a paz do Senhor esteja com você. E dê um abraço bem forte. Canta, Luciano, continua o canto. Não tenha medo. Vem, Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Oh, vem, Espírito Santo, Com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. derrame uma salva de palmas de gratidão. Sem medo, sem medo, sem medo.